Aí o Ramagem fez um breve comentário sobre o ocorrido em 2020, né? E também fala algumas coisas do governo Bolsonaro. O gabinete da direita pode estar falando o seguinte, né? Ramagem explica por que Bolsonaro não insistiu em nomeá-lo para chefiar a PF. Eu mesmo lhe disse que não poderia desobedecer ao Supremo por entrar em crime de responsabilidade. Bolsonaro se viu sem retaguarda, Forças Armadas, sem retaguarda, blá, blá, blá. Enfim, vamos aqui ouvir juntos. O que aconteceu ali? Ali todos sabemos hoje que ali foi uma grande interferência do judiciário a uma nomeação lícita que é do presidente da República por lei. Eu atendia todos os requisitos, ser delegado classe especial da carreira, com nada que desabonasse, e mais um currículo que eu passei por vários estados da federação, fiz várias operações, um grande currículo ali. Ali foi o início que se sabe da porteira que se abriu para o STF gradativamente e estrategicamente se opor ao executivo do Bolsonaro e ao Congresso Nacional, mas a gente sabe que antes, porque foi em meados, ali foi em abril de 2020. Todo o início do governo Bolsonaro já se iniciou sob o julgo do STF, com arbitrariedade, cobrança, tentando derrubar o presidente Bolsonaro. Nunca a gente tem para trazer aqui é que não se iniciou nem com o Alexandre de Moraes, foi quase uma continuidade. O próprio Celso de Mello, antes ministro do Supremo, já havia iniciado uma possibilidade do Bolsonaro ter sua chapa invalidada desde 2018. O sistema já queria tirar o Bolsonaro lá de trás. O que a gente sabe, o Bolsonaro mesmo me falou, que naquela época a gente conversou muito, logicamente, e que eu colocava para ele que o senhor não pode desobedecer às questões do STF, o senhor entra em crime de responsabilidade, é o impeachment. Eu, como diretor-geral, eu posso desobedecer, porque tem uma exceção, eu demonstro a verdade, e aí toda a questão judicial de uma desobediência, a gente acaba demonstrando e não cumprindo as ilegalidades do STF. O Bolsonaro se viu naquele momento sem retaguarda. Sem retaguarda já das Forças Armadas e sem retaguarda das suas instituições que estavam à sua volta. Dali ele tentou resgatar e até alterou diversas pessoas ali, tem muito para falar, demonstrar sobre essa questão, mas ali ele viu que ele não tinha apoio para bater de frente ao sistema. Ficou tentando o seu governo inteiro. Então, ameaça internacional também. Né? Exatamente. Havia um apoio do Estados Unidos. O Trump havia perdido a eleição muito pelos acontecimentos exteriores, até da questão da pandemia que se colocou na China, a mídia norte-americana, ele perdeu o apoio. E ao contrário, veio um apoio do governo Biden a essa estrutura do sistema que se colocou no Brasil, do próprio STF. A gente sabe disso. 2025, e infelizmente, a gente vive um cenário que grande parte da chamada militância da direita, que são as pessoas, porque hoje a militância, infelizmente, já é a galera que acompanha a política, né? Militância devia ser realmente um grupo que não só acompanha, mas tem, sei lá, ligações muito mais próximas com os movimentos políticos, como é na esquerda, sabe? Os próprios grupos ligados a partidos políticos, sindicatos. Mas enfim. Teve uma mensagem boa aqui. Enfim, então, graças a Deus mesmo, o Ramagem tá aí, tá explicando sobre essas coisas. Eu acho que isso é importante, porque é uma questão que reaparece no cenário dia sim, dia também, dia sim, dia também. E ela não vai desaparecer porque o judiciário vai seguir sendo um problema, e muita gente, às vezes, chateado, vai procurar alguém pra colocar a culpa e vai falar, mas se Bolsonaro tivesse feito isso, como se tudo fosse a coisa mais simples do mundo. A Sarita, que acompanha a política de perto há muito tempo mesmo, ela inclusive traz um complemento que eu acho que é ainda mais importante do que o Ramagem falou, com todo respeito ao Ramagem. A Sarita fala assim, ó, ele não podia insistir na nomeação, até porque naquele momento Moro tinha inventado a história de interferência na PF para blindar os filhos. Havia uma investigação nesse sentido em curso, né, e outra das fake news que colocava os filhos como líderes de uma organização criminosa para espalhar fake news. Foi um checkmate dado no Bolsonaro pela dupla Moro-Xandão. Se ele insistisse na nomeação, seria prova da interferência. E eu não sei se vocês vão lembrar, Moro faz isso não só com suas falas públicas, quando ele deixa o governo, como ele ainda pega prints, distorce, tira de contexto para tentar criminalizar Bolsonaro. Prints que rodaram no Jornal Nacional, sabe? Não foram coisas aleatórias. E aqui tem uma coisa que a gente vai falar algumas vezes ao longo do vídeo, né? Blindar os filhos, os filhos. Você vê que estão sempre tentando usar os filhos contra Bolsonaro, né? Sempre tentando. E você vê que tem algo muito estranho, muito errado nisso.